paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. É com muita alegria que eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar mais uma vez com você, podendo comentar o precioso estudo do livro de Êxodo. Mas antes eu quero agradecer a nossa amada pastora presidente, a pastora Luíde, e ao líder deste projeto, o nosso amado pastor Gedeon Júnior. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa liderança. Bem, hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 23 do livro de Êxodo. Então será o estudo de hoje, o capítulo 23, parte 2. E o tema é as festas de Israel. Amados, nós iremos trabalhar exatamente os versículos 14 ao 19. E também nós iremos trabalhar com o capítulo 34, versículos 18 ao 28. As festas do Senhor, elas certamente eram os momentos mais aguardados durante o ano entre os hebreus. Ali, meus irmãos, Deus proporcionava um momento de descanso, um momento de comunhão e muita alegria diante da sua presença. Além disso, nestas festas, a fé, a cultura e a história entre Deus e o seu povo escolhido eram sempre reavivadas todos os anos. Mas por trás de toda aquela comemoração e todas aquelas liturgias, nós veremos nesse estudo uma forma visualmente profética em que a pessoa do Messias foi revelada no decorrer dos tempos. Jesus Cristo de Nazaré, ele foi apresentado por Deus nas Escrituras Sagradas aos israelitas exatamente por meio dessas festas. E é nessa linha de pensamento que nós iremos estudar esse tema, analisando como as características do Cristo se cumprem nitidamente nestas solenidades. Primeiro nós vamos falar da importância dessas festas para a nação israelita e em seguida nós vamos mostrar como elas se cumprem no plano profético de Deus. Então vamos lá. Como eram essas festas e qual a sua importância para o povo de Israel? As festas do Senhor, elas eram santas convocações que deveriam ser observadas e cumpridas cuidadosamente pelos israelitas. Essas festas, irmãos, elas não eram festas do povo, mas eram festas do Senhor. Ali Deus apontou 3 grandes festas, ou pelo menos 3 períodos de festas, ali no calendário hebraico. E para que o povo pudesse guardá-las, eles tinham que ir 3 vezes por ano, conforme o versículo 14 e 17, ao lugar que Deus escolheu, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Futuramente, esse lugar pelo qual Deus escolheu seria indicado como a cidade de Jerusalém. Nós vamos ver isso no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, no versículo 6. São 3 grandes festas fixas na lei, que incluem outros eventos importantes, somando ali um total de 7 festas. A primeira delas é a festa dos pães asmos, ou pão sem fermento. Essa festa incluía também a Páscoa e as primícias. Diz ali o texto sagrado no versículo 15: a festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães sem fermento, como tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saístes do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Vamos então falar aqui da Páscoa. A Páscoa era a festa que marca a saída dos filhos de Israel lá da terra do Egito. No mês de Abibe, essa festa estabelece o início de um novo calendário chamado calendário religioso. O ritual marcante dessa festa foi a morte do cordeiro, cujo sangue seria ali marcado nos umbrais da porta para que o anjo da morte não tivesse acesso àquela casa. Já a festa dos pães asmos, ela relembra a pressa com que os filhos de Israel eles tiveram que deixar ali a escravidão no Egito. Isso porque, naquele mesmo dia, o Senhor ele tirou os seus exércitos daquela terra. O fato marcante dessa festa era os pães sem fermento que os judeus comiam durante 7 dias. Por fim, esse primeiro período aqui, ele era encerrado pela festa das primícias, que só foi realizada quando os filhos de Israel eles entraram na terra prometida. Até porque o povo viveu no deserto durante 40 anos como nômade, e ali eles não tinham como plantar e nem como colher, e a sua provisão diária era o maná enviado por Deus, aquele pão que caía do céu.
Nessa festa, Deus exigiu de Israel que entregasse as primícias de todas as colheitas, bem como a oferta para resgatar de volta os primogênitos. Pois nós sabemos que todo primogênito, tanto dos animais como os próprios filhos do povo, eles pertenciam ao Senhor, como nós já vimos em áudios anteriores. Nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 34, versículo 18 ao 20. No versículo 16, diz o texto sagrado: guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Amados, 50 dias depois das primícias, vinha o segundo período de festas, que era a festa das colheitas ou das semanas. Seria conhecida futuramente, na língua grega, como a festa de Pentecoste. Nessa festa, os filhos de Israel, eles fariam uma assembleia solene para agradecer a Deus pela abundância das colheitas, conforme registra Deuteronômio capítulo 16, do versículo 10 ao 12. Nessa festa, irmãos, o feixe ele era oferecido no templo em louvor a Deus pelas primícias da cevada. O fim da colheita das primícias marcaria o início à colheita do trigo, e Deus determinou a Moisés que o povo contasse 50 dias desde que a foice fosse lançada à seara para, enfim, celebrar a festa de Pentecostes, conforme está em Levítico capítulo 23, versículo 15 e Deuteronômio capítulo 16, versículos 9 ao 10. O terceiro período era a festa dos tabernáculos. Nela se inclui a festa das trombetas, a primeira delas seguida pelo dia da expiação, 10 dias depois. De acordo com os textos bíblicos, o dia das trombetas era uma preparação para o dia da expiação, que sempre acontecia no 10º dia do 7º mês. Nessa solenidade deveria haver descanso total e uma oferta queimada seria oferecida ao Senhor, conforme Levítico capítulo 23, do versículo 23 ao 32. Já o dia da expiação, que em hebraico conhecido como Yom Kippur, e também conhecido como o dia do julgamento, ou mesmo o dia do perdão, essa solenidade, irmãos, ela era realizada com muita reverência entre os hebreus e acontecia sempre no 10º dia do 7º mês. Ali, o sumo sacerdote, ele entraria no santíssimo lugar, ali dentro do tabernáculo, com o sangue da vítima para fazer a expiação pelo pecado de toda a nação, conforme registra Levítico capítulo 23, versículo 27. E por fim, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ela foi instituída por Deus para que os israelitas eles se lembrassem do período em que eram peregrinos no deserto, habitando em tendas. Nela, o povo habitava ali em cabanas improvisadas durante 7 dias. No decorrer da história, nós tivemos ainda outras festas comemoradas pelos judeus em gratidão a Deus pelo livramento recebido, mas nós não iremos comentar aqui, porque todas essas festas de Israel serão abordadas com maior profundidade em uma revista especial de nossa escola bíblica, que será lançada em breve por meio da nossa igreja sede, que é a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. A importância das festas sagradas de Israel. Qual era, irmãos, então, a importância destas festas sagradas ali para o povo judeu? Bem, a observação desses dias sagrados era importante pelos seguintes aspectos. Primeiro ponto, a importância histórica e cultural. Nessas solenidades, a história dos hebreus era relembrada todos os anos pelos pais e, ao mesmo tempo, ensinadas às futuras gerações. Dessa forma, a cultura do povo ela era preservada e ninguém poderia esquecer nunca das suas origens. Segundo ponto a destacar é a importância religiosa dessas festas. Em cada um desses eventos, o povo se lembrava dos grandes feitos do Senhor no decorrer da história. Assim, a sua fé era sempre renovada para que eles pudessem continuar confiando em Deus e se mantendo sempre fiéis em guardar os seus mandamentos. Por essa razão, o cumprimento destas festas contribuía e muito para que aquela sociedade israelita se tornasse mais justa e cada vez menos desigual.
Outro ponto que eu quero abordar é sobre a importância espiritual e social que acontecia durante essas festas. Nesses dias sagrados, havia sempre um momento especial de descanso físico, de consagração a Deus e de muita alegria para todas as classes de pessoas. Nessas ocasiões, irmãos, o povo se confraternizava ali com regozijo e muita gratidão a Deus por tudo o que ele fez pelo seu povo no passado e por todas as suas bênçãos realizadas ainda no tempo presente. Em todas essas santas convocações, o povo agradecia a Deus pela misericórdia, bondade e também pela fidelidade do Senhor. Enquanto isso, eles meditavam na sua majestade e no seu grande poder. E isso fortalecia os relacionamentos familiares e também os relacionamentos sociais. Isso porque tanto os ricos como os pobres, os escravos e senhores, todos se alegravam e se confraternizavam em comum durante esses dias. Enquanto isso, o povo só tinha a ganhar. Eles então cresciam na fé e se estabeleciam cada vez mais como uma nação santa e poderosa no Senhor. Agora, como essas festas, esses dias sagrados, eles então se cumprem em Cristo? Para isso, nós vamos começar lendo o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, com esse versículo, nós podemos entender que as festas do Senhor, elas são sombras das coisas futuras. A palavra hebraica para uma santa convocação, ou uma assembleia sagrada, é usada com o termo mikra. Essa palavra significa ensaio geral. Era isso que os judeus faziam. Os judeus eles costumavam fazer nos festivais uma espécie de encenação ou um tipo de ensaio geral, com o propósito de revelar o Messias e aprender acerca do plano profético de Deus. Em outras palavras, durante 1500 anos, os judeus, mesmo que de uma forma inconsciente, eles encenaram ali em forma de teatro a redenção divina como uma representação da pessoa do Messias, que é o nosso Senhor Jesus. De fato, as festas do Senhor, elas eram sombras do que seria o Cristo que haveria de vir na plenitude dos tempos, segundo as Escrituras Sagradas. Podemos ver em Hebreus capítulo 10, versículo 1. E para que as revelações se tornassem ainda mais claras, Deus utilizou então recursos visuais importantíssimos para que os judeus pudessem identificar as características únicas e particulares do Messias, assim como as suas próprias obras. Entre essas alegorias, sem dúvidas, estão aqui as festas sagradas. Nessas festas, irmãos, nós podemos então ver a imagem de Jesus Cristo se cumprindo em sua primeira vinda. Mas se analisarmos em termos escatológicos também, nós podemos ver a morte de Cristo na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição nessas três primeiras festas. Já o batismo dos discípulos no Espírito Santo, ela se cumpre perfeitamente na quarta festa, enquanto as três últimas se referem aos eventos futuros do arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o reino milenar de Cristo, na sua segunda vinda. Enquanto nós explicarmos aqui cada um destes eventos, observe as imagens que serão colocadas aqui nesse vídeo. Primeiro, vamos falar da Páscoa. Para os judeus, com a morte do Cordeiro Pascual, comemora-se a passagem da escravidão egípcia para o começo de uma nova vida na Terra Prometida. E para o cristão, ela representa a passagem da morte para a vida e o livramento da ira vindoura. Portanto, todo cristão ele deve entender que a Páscoa é uma festa judaica que anunciou a morte expiatória de Cristo em favor de toda a humanidade. Pães asmos. Enquanto a Páscoa exemplifica a morte de Cristo, a festa dos pães asmos fala do seu sepultamento e da nossa santificação com ele. Até porque Cristo também ele é conhecido como pão da vida, em João capítulo 6, versículo 35. Primícias, festa das primícias. Se a Páscoa e os pães asmos falam da morte e do sepultamento de Cristo, a festa das primícias é a festa do terceiro dia, que ocorre no domingo após a Páscoa, e fala exatamente da sua ressurreição como primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Festa de Pentecoste. No plano profético, a festa de Pentecoste
que ocorria 50 dias após a ressurreição de Cristo, ela estabeleceu o início da era cristã, inaugurada pela descida do Espírito Santo. Para os cristãos, essa festa revelou a terceira pessoa da Trindade, até então desconhecida por todos. Para muitos estudiosos, essa festa ela representa o período em que nós vivemos agora, que é o período entre a ressurreição de Cristo e o arrebatamento da igreja. As festas das trombetas. No plano profético divino, a festa das trombetas é uma alegoria do arrebatamento da igreja, onde Cristo retornará para buscar a sua noiva em sua segunda vinda. Esse evento precede a grande tribulação, onde Deus livrará o seu povo do juízo que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 ao 11. O dia da expiação. O dia da expiação é uma sombra do sacrifício expiatório de Cristo em favor de toda a humanidade. No plano profético, representa a expiação do nosso corpo, após o arrebatamento da igreja e dando assim início à grande tribulação. Um período em que os judeus viverão dias angustiosos e serão salvos pelo verdadeiro Messias, Jesus de Nazaré. Festa dos Tabernáculos. Por fim, essa festa ela foi instituída por Deus para que os israelitas se lembrassem do período em que eram peregrinos no deserto, habitando em tendas. Para a igreja, essa festa representa o fim da nossa peregrinação aqui na terra, rumo ao estado eterno, onde reinaremos com Cristo a partir do milênio. Glória a Deus, aleluia! Agora fica aqui uma pergunta. A igreja deve observar estas festas sagradas? Vamos ler então Levítico capítulo 23, versículo 12, parte A. Fala aos filhos de Israel e diga-lhes. Irmãos, é importante lembrarmos que as festas e dias sagrados foram ordenados exclusivamente à nação de Israel. A observação desses dias não se aplica à igreja, até porque nós sabemos que a lei e os profetas tinham uma finalidade de nos conduzir até Cristo, conforme podemos ver em Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 25. Vimos também em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, que esses dias sagrados são apenas uma sombra dos bens futuros. A igreja não vive a sombra da lei, irmãos, como os judeus, mas vivemos a realidade da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele cumpriu a lei e os profetas, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. Então, como os apóstolos resolveram ali os conflitos entre judeus e gentios na igreja primitiva? Bem, no Novo Testamento, não temos nenhuma ordem de Cristo ou dos apóstolos para que o cristão observasse estas leis do Velho Testamento. A decisão dos líderes da igreja sobre o tema, ela está em Atos capítulo 15, versículo 19 ao 21, onde as restrições seriam de se abster das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Tendo isso em mente, podemos compreender como se davam os conflitos entre gentios e judeus convertidos que tinham ali dificuldade de se desvencilhar de algumas práticas do Velho Testamento, como no caso da igreja ali em Roma. Embora o apóstolo Paulo ele não proibisse esses cristãos de guardarem as festas e os dias sagrados, as comidas e as bebidas, enfim, as leis que falavam sobre essas coisas, ele também não os incentivou a continuarem praticando esses preceitos da velha aliança. Até porque, irmãos, tentar disciplinar aqueles irmãos naquele momento, nesse aspecto, certamente poderia gerar a perda daqueles irmãos que ainda eram frágeis na fé. Por isso, o apóstolo ele pediu mais amor e compreensão dos irmãos mais maduros ali no Evangelho. Isso porque não vale a pena perder um irmão em Cristo que está ali vindo do judaísmo só porque ele deseja comemorar esses eventos antigos que nós cristãos sabemos que já foram abolidos pela graça de Cristo. Podemos ver isso em Romanos capítulo 14, do versículo 1 a 8. Muito bem, meus queridos e amados ouvintes, aqui eu quero encerrar mais um estudo de hoje, agradecendo a cada um pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo e também deixar aqui o seu like. No mais, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.